Fala galera, bora reagir mais o programa aqui do Sport Center falando sobre a vitória do Vasco 5-0, vitória maiúscula, vitória que deixa o torcedor muito empolgado, né? Depois de ver o Pedro Raul marcando dois gols. O jogador até o momento não tinha marcado nenhum gol, né, com a camisa do Vasco, foi muito cobrado também, perdeu um pênalti e hoje ele conseguiu marcar dois gols e agora dá muito mais confiança para o Pedro Raul e também para o Maurício Barbieri no decorrer da temporada, né? Agora é isso aí, o Vasco conseguindo vencer e vencendo bem. O Vasco jogou muito bem, conseguiu uma vitória muito importante e é isso aí. Agora é só o torcedor ter paciência e deixar o Maurício Barbieri fazer o trabalho dele. Bora acompanhar aqui mais o Sport Center. Vou deixar o link na descrição, Crédito, Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Vamos de Vasco, porque o Vasco jogou bem, hein? Jogou bem. Finalmente, depois de perder para o Volta Redonda, atropelou o Resende 5-0. Vamos dar uma olhada como que foi com a nossa... É a Roberta que estava lá, né? Roberta Barroso. Conta pra gente então, Roberta. Fã de esporte, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Carioca, bateu o Resende por 5-0 aqui em São Januário. Vitória para trazer confiança para a sequência da temporada. Um Vasco que começou buscando gol desde o comecinho ali da partida, jogando com intensidade, jogadas pelos lados, pelo meio, até que aos 20 minutos, Gabriel Peck cruzou e Pedro Raul marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Gama. O time de Barbieri seguiu pressionando, algumas vezes parou no goleiro Jefferson, até que o Piton, numa jogada com o Figueiredo, fez o segundo gol. No segundo tempo, o Vasco voltou querendo mais. Gabriel Peck chegou a tentar um gol olímpico, não deu certo, até que aos 7 minutos, de fora da área, ele fez o terceiro gol do Vasco. O quarto poderia até ter sido de Alex Teixeira, mas aí o goleiro Jefferson do Resende acabou saindo da área, tocou com a mão na bola, foi expulso. Vitor Brasil entrou ali na partida e sofreu os outros gols do Vasco da Gama, os outros dois gols. O Eric Marcos fez uma boa jogada, o Pedro Raul então marcou o segundo gol dele com a camisa do Vasco da Gama. E o quinto gol veio já no finalzinho, nos acréscimos, após cobrança de escanteio de Orediano. O Pedro Raul ainda tentou, mas aí na sobra foi o Léo, capitão, né, do time nesse jogo, que fez o quinto gol do Vasco da Gama. Como eu disse, uma vitória para trazer confiança para a sequência. Eu acho que a maior certeza é de que a gente está no caminho correto. Eu tenho batido muito nessa tecla de que é um processo, é algo que vai levar tempo. Eu acho que da mesma maneira que quando o resultado que a gente queria não aconteceu, não estava tudo errado, agora também a gente não quer levar tudo ao céu. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom, de altíssimo nível. Tanto é que, se a informação que eu peguei com o pessoal aqui estiver correta, desde 2014, nós estamos falando de quase 10 anos, o Vasco não tem um placar como esse. Eu creio que a gente está trabalhando bastante para que seja esse o Vasco desse ano. Foi como eu falei para ele, o Maurício tá dando o caminho para a gente e a gente está seguindo, que tanto é que hoje foi 5-0 para a gente. E agradecer essa torcida que nos apoiou nos 90 minutos e deu tudo certo hoje. Uma vitória sólida, sem tomar gol, que é muito importante. A nossa equipe, a gente podia ter feito mais gols, a gente respeitou o Resende do primeiro ao último minuto. E é isso tem que ser o espírito. Aqui dentro de casa a gente tem que jogar dessa maneira todos os jogos. E passo a passo, jogo após jogo, a gente espera assim poder ir muito longe esse ano. Os números de Vasco 5, Resende 0, 60% de posse de bola. Foram 26 chutes contra 9 do Resende. No alvo, 17. Bom aproveitamento. Contra 1 do Resende, 388, 165 passes certos. 6-2 em escanteios, 29-10 em cruzamentos. Então o Vasco teve aí 3 jogadores que marcaram seus primeiros gols, né? O Léo, o Piton e principalmente o Pedro Raul, que logo deixou 2. Ele estava incomodado, o centroavante fica incomodado de não marcar gol. Marcou logo 2. No intervalo ele falou, foi o primeiro de muitos. É o que a torcida vascaína espera que aconteça com o cara que foi tão bem no Goiás, né? Foi contratado para ser esse cara. E o Alex Teixeira também merece elogio.
Simbora aqui no Sport Center para falar de Vasco da Gama em Resende. Teve goleada do Cruz Maltino, Maurício Barbieri Corrente. 5-0, sexta rodada. O Pedro Raul desencantou, fez 2 gols. Lucas Piton, Gabriel Peck e o Léo, ele mesmo, Léo Pelé, o jogador que veio de São Paulo, também fez no finzinho. Meu caro Léo Bertozzi, importância de uma goleada, assim, para dar aquela acalmada, já tinha algumas cornetas, e o Pedro Raul já fazia gol também, dar aquela sossegada. Vindo de mau resultado, centroavante cobrado por gols, né, e algumas confirmações, né, o Piton, um bom começo de temporada, chegou bem no time, já mais uma vez colaborando para o placar. Mas eu digo sempre que um trabalho novo, né, depois de mais uma reformulação, chegada de jogadores, fazer isso com vitória, com conforto é sempre melhor, né? E São Januário é sempre um grande aliado do Vasco, né? Eu costumo dizer que ano passado o Vasco às vezes fazia esforço para subir, para não subir, o São Januário empurrava para cima, verdade, né? Então o Vasco sempre muito confortável jogando em casa e consegue esse grande resultado. É importante para ir construindo confiança e evitar grandes burburinhos depois de uma derrota. Pois é, ô Zupa, e aí tinha aquela coisa, né? Claro que ainda tem muito a se fazer, o Barbieri ainda está começando, mas se cobrava muito dos jogadores, dos reforços. Todo mundo falava assim, mas os jogadores, eles precisam começar a mostrar algo a mais em campo. E hoje foi exatamente isso, foi aquele jogo perfeito dos reforços que chegaram ao Vasco, aqueles jogadores que tinham uma lupa maior em cima deles. Né? Foi uma boa atuação. A gente está vendo aí o gol do Gabriel Peck, vou falar sobre os reforços, mas eu queria destacar esse menino. Para mim, ele é, até aqui, o melhor jogador do Vasco nesse começo de temporada. É um jogador que estava pressionado, porque é o momento em que o Vasco conserva pouco do time, né? O time titular tem pouco do time que quase não subiu da última temporada da B para A. Vai de maneira agressiva, ou tenta se colocar de maneira agressiva no mercado. Aí é o momento em que o Jefferson, goleiro do Resende, é expulso porque meteu a mão na bola, e o Pumita Rodrigues quase... essa falta foi depois, né? Antes o Pumita Rodrigues quase fez mais um gol pro Vasco. Mas com reforços chegando, o Peck, que é um menino, né? Que não conseguiu ainda se afirmar definitivamente, estava pressionado. E ele assume bem a posição no começo da temporada. O Vasco contratou o Orelhano, que é um jogador para essa função, para esse lado de campo, um alto investimento, muito bom jogador, mas que teve problemas físicos, ainda não se encaixou. E o Peck vem dando conta. Faz um começo de temporada muito bom. Hoje teve uma atuação muito boa também. Deu assistência para o primeiro gol do Pedro Raul. Marcou o terceiro gol do Vasco. Em lance que o Pedro Raul teve participação decisiva numa casquinha depois de uma bola longa. E aí o Alex Teixeira acabou servindo o Peck. Então foi uma boa atuação do Vasco. Muito boa atuação. Pedro Raul muito bem, Jair muito bem no meio campo, o Piton se projetando, o Figueiredo jogou aberto pela esquerda mais uma vez, é um jogador talentoso, um jogador de bom passe. O Vasco ainda não tem certeza sobre os seus pontas, o Peck vem ganhando a vaga, mas do outro lado o Figueiredo não está totalmente afirmado. Então o jogo de hoje foi muito importante, especialmente para esse belo homem que marcou seus 2 gols primeiros com a belíssima camisa Cruz Maltino. Belo homem, belíssimo, é muita beleza, né? É isso aí, para muitos o Giroud da Colina, galera, isso aí. Vitória muito importante para o time do Vasco. E se você gostou dessa vitória do Vasco, deixe seu like aí e comenta também no nosso vídeo aí o que vocês acharam dessa vitória do Vasco. Será que o Vasco vai embalar no Campeonato Carioca? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Pedro Raul, galera, marcou 2 gols hoje, né? O jogador vinha sendo pressionado pelo fato de não ter feito gol ainda pelo Vasco. O jogador veio aí a peso, né, de um jogador goleador, né, e até o momento não vinha fazendo gols, e hoje ele conseguiu desencantar, né, e eu acredito que a partir de agora o Pedro Raul vai começar a fazer muitos gols aí pela equipe do Vasco. A equipe do Vasco vai se acertar, né, principalmente esse meio campo do Vasco aí, se acertar, vai dar muito certo, né. Não temos o Nenê tá machucado, né, e o Vasco tem dado conta do recado. O Teixeira aí, Alex Teixeira, tem conseguido também jogar, não ainda o esperado, né, mas eu acho que aos poucos aí, com o Barbieri, vai conseguir encaixar ele nesse time, já que no decorrer da temporada não vamos ter mais o Nenê, né, o Nenê vai se aposentar, eu acredito, né, depois do contrato dele com o Vasco, que vai até o final do Campeonato Carioca. Galera, esse foi o vídeozão do nosso canal aí, Vasco vencendo por 5-0 e o Vasco tá encostando no G4 do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, o Vasco tem um jogo contra o Botafogo, que vai fazer, né, esse clássico aí, né? Se o Vasco vencer, provavelmente o Vasco vai entrar no G4
do Campeonato Carioca. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.